Então vamos continuar, pessoal. Então, o nosso if vai ser em função de quem? Do nosso combo box, ou nosso CBO tipo calc. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, colocar CBO ponto tipo calc. A gente vai selecionar esse aqui, ó, selector item, tá? Ponto toString. Ok. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Basicamente a gente pega o valor que foi selecionado no CBO, converte ele para string e aqui a gente vai fazer a nossa condicional. Então, lembrando que ele tem que estar exatamente da forma que a gente escreveu aqui, tá? Então, eu vou colar aqui por enquanto, tá, pessoal? Só para a gente saber o, o que é cada coisa, tá? Então a gente pode colocar um comentário aqui, você coloca duas barras e ele comenta, tá? Uma linha, enfim, comentários que você pode colocar no decorrer da tua lógica, tá? Então beleza, aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Se selecionado divisão, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o N1, resultado, né? A gente vai escrever a variável do resultado e vai colocar o quê? N1 dividido por N2. Então o que vai acontecer? Se ele selecionar divisão, ele vai selecionar para resultado, ou seja, vai escrever em resultado o valor de N1 dividido por N2. Beleza? Novamente, a gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode copiar e colar esse cara aqui, ó. Tá? Então a gente vai ter... A gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode criar só 3 e amarrar com else, mas para a gente seguir uma coisa mais segura, a gente pode fazer dessa forma que é melhor, tá? A gente ter 4 ifs, tá? E aí a gente pode vir aqui, colocar soma, de multiplicação e sub de subtração, tá? Pessoal, outra coisa também, nós poderíamos fazer com if e também com switch case, tá? Então o switch case a gente vai ver depois como que ficaria, beleza? Então a gente vai apagar esse cara aqui para não ter nenhum problema, tá? Então aqui a gente pode colocar um comentário mais bonitinho, tá, pessoal? Então, se for divisão, ó, se for soma, se for multiplicação e se for subtração. Beleza, pessoal? Então, se for divisão, ele divide, se for soma, ele soma, se for multiplicação, ele multiplica, tá? Se for subtração, ele subtrai. Beleza, pessoal? Então, é importante notar os tipos nas condições aritméticas que a gente utiliza no C Sharp, tá? Então, para divisão, soma, multiplicação, subtração, beleza? E no final, o que a gente vai fazer? No final, a gente vai fazer a nossa LBL, ou seja, esse cara aqui, receber o valor de resultado. Então, a gente pode colocar aqui, ó, LBL resultado.text. E aí, a mesma situação, ó. Se eu vir aqui colocar resultado, ele vai falar para mim que não tem como ele converter do tipo double em string. Então a gente faz o contrário que a gente fez lá em cima. A gente pode colocar convert.toString e passa como parâmetro para ele a nossa variável resultado. Então beleza. Então vou salvar aqui e vou executar a nossa aplicação para a gente ver se funcionou.
Então, beleza, pessoal. Então, aqui eu vou colocar 10, aqui eu vou colocar 10, e aí eu vou selecionar a divisão. Se eu clicar em calcular, dá 1. Se eu clicar em somar, dá 20. Se eu colocar a multiplicação, dá 100. Se eu colocar a subtração, dá 0. Então, beleza. Então, observem que a nossa calculadora está funcionando. Tá? Então, se eu colocar aqui 20, por exemplo, ele dá 30. Multiplicação, ele dá 200. Subtração, ele dá 10. Tá? Mas, supondo que eu queira limpar, ou seja, eu quero clicar aqui em limpar e ele limpar esses três campos, número 1, número 2 e o resultado. Então, vamos fechar aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Então, novamente, eu clico no botão limpar, tá? E aqui eu vou passar o que, ó? TXT na ponto 1. Eu posso usar o text e igualar ele igual a 0, ou eu posso usar a função clear, que ele vai limpar. Então, txt num2.clear e lbl resultado.clear. Perdão, o lbl a gente não pode usar o clear. Tá, pessoal? Então a gente vai precisar usar a função text e fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? Que nós fizemos aqui. Beleza, pessoal? Vamos salvar e executar novamente a nossa aplicação. Então, beleza, pessoal. Então, número 1, 10. Número 2, 10. Tipo de função, soma. Calcular. Se eu clicar em limpar, ele limpa esses campos. Selecionar a multiplicação, 5, 10, 50, divisão 0.5. Observem que a gente usou double, né? Então, ele me deu valores não inteiros, tá? Subtração, menos 5. Beleza, pessoal? Então, nessa aplicação aqui, a gente pode colocar diversas condições a mais, né? Então, pode colocar cálculos mais complexos, enfim. Né? Vocês podem aí fazer diversos tipos de condições a mais, né? Para ficar ainda mais completa essa aplicaçãozinha aqui, tá? Mas a gente observa que é uma aplicação que a gente usa bastante coisas, tá? Que é meio que padrão. Toda aplicação que a gente faz sempre utiliza if. Toda a parte de layout que nós fizemos aqui a gente costuma utilizar. Tá? Essas caixas de diálogo a gente costuma utilizar bastante. Botões para limpar um determinado formulário a gente costuma utilizar também. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.